Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste problema um desafio relativamente a cálculo de vetores, mais concretamente adicionar então um vetor a um determinado ponto e depois trabalhar noutra questão, uma questão relativamente ao ponto médio de um segmento. Bem, o desafio consiste no seguinte: ABCD, esta figura, é um paralelogramo onde sabemos que M e N são exatamente os pontos médios do segmento, neste caso o M será o ponto médio deste segmento AD e o N será o ponto médio do segmento AB, respectivamente. Okay. De acordo com os dados da figura, aqui numa primeira questão, determina as coordenadas dos vértices B, querem então as coordenadas de B, de C e de D. Numa segunda questão, que eu achei bastante interessante, esta questão, teremos então que mostrar que as duas diagonais do paralelogramo se bissetam. Ok? Depois chegaremos a esta segunda questão, sem dúvida uma questão bastante interessante. Vamos começar então pela questão 2.1. Vamos determinar aqui neste slide exatamente as coordenadas, por exemplo, do ponto B. E agora, como é que eu consigo obter aqui as coordenadas do ponto B? Bem, sabendo que N é o ponto médio, exatamente, do segmento AB, eu posso dizer que para chegar até B, eu posso dizer que o ponto B pode ser dado então pela seguinte soma. Eu, para chegar exatamente aqui ao vetor B, eu posso me posicionar então noutro ponto e adicionar exatamente a esse ponto um determinado vetor que me permite chegar exatamente a B. E repara, se tiveres exatamente aqui em N, se eu tiver no ponto N, e exatamente adicionar ao ponto N este vetor AN, que é este vetor que começa em A e termina em N, se eu a N adicionar este vetor, transportá-lo para aqui, os vetores sendo livres, este vetor AN será exatamente igual ao vetor NB. Então, sendo assim, se eu a este vetor N adicionar o vetor AN, que seria exatamente igual a NB, visto que tem a mesma direção, o mesmo sentido, e se N é o ponto médio, tem então o mesmo comprimento. Se eu a N adicionar o vetor AN, eu claramente vou ter ao ponto B. Então as coordenadas do ponto B obtêm-se somando então um vetor, aqui o vetor AN ao ponto N. Esta será uma estratégia importante para cálculo de coordenadas, quer no plano, quer depois transportando isto para o espaço. Será uma estratégia fundamental para serem determinadas algumas coordenadas que, à partida, olhando para o exercício, poderá ser de difícil determinação, mas tendo em mente que um ponto pode ser calculado através da soma de um outro ponto adicionando um vetor, essas questões depois transformam-se em questões bem mais simples. Bem, vamos então fazer aqui os cálculos. O ponto N tem as suas coordenadas, tudo bem, mas precisa então de definir o vetor AN. E um vetor, o vetor AN, pode ser dado pela diferença entre os dois pontos. Ou seja, o vetor AN pode ser calculado como N menos A. E aqui tem que ser mesmo o segundo ponto menos o primeiro. Ok? Não pode ser o primeiro menos o segundo. Tem que ser mesmo o segundo menos o primeiro. Da mesma forma que se tivesse o vetor PT, isto é sempre T menos P. E se tivesse o vetor ZM, isto será sempre M menos Z. Ok? Bem, sendo assim, então é mesmo fazer os cálculos. Ok? Então, para calcular este vetor, vou fazer então a diferença entre o ponto N e o ponto A. Terei então que o vetor AN é exatamente igual. As coordenadas do ponto N são 2, 4, menos as coordenadas do ponto A, que é menos 2 e 1. Sendo assim, o vetor AN poderá ficar definido desta forma. E agora como é que eu faço esta diferença? Faço uma diferença aqui entre os dois x, e isto vai me dar aqui a primeira componente do vetor, né? Esta diferença entre 2 menos menos 2, e depois a segunda componente do vetor é dada pela diferença entre os y dos pontos, ou seja, 4 menos 1, e então posiciono aqui a diferença e isto dar-me-á a segunda componente do vetor. Sendo assim, 2 menos menos 2, atenção que menos menos 2 é mais 2, então teria 2 mais 2, seria então exatamente 4, e 4 menos 1 será exatamente igual a 3. Tenho então um vetor AN. Sendo assim, estou em condições de fazer o cálculo do ponto B, que será então dado por N, e N tem as coordenadas 2, 4, mais o vetor AN, que tem de coordenadas 4, 3.
Fazer agora a soma é exatamente eu somar aqui as primeiras coordenadas e depois em seguida somar as segundas. Teremos então aqui que o ponto B será exatamente igual a 2 mais 4, e 2 mais 4 são exatamente 6, e depois a segunda coordenada do ponto B é exatamente 4 mais 3, ou seja, 7. Bem, o ponto B terá então de coordenadas 6, 7. Tudo bem, vamos então fazer o cálculo do ponto C, onde vamos aplicar basicamente a mesma estratégia. Vamos pensar no ponto C como um ponto eu adicionar um vetor. Mas talvez me dê mais jeito, até em primeiro lugar, eu calcular aqui o ponto D. Bem, eu vou então pensar neste caso no ponto D e repara, para teres exatamente o ponto D, usando a mesma estratégia, se eu tiver aqui em M e a M eu adicionar este vetor a M, se eu adicionar a partir aqui deste ponto M, então eu teria o mesmo vetor AM, podia ser este, né? Visto que tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento. Então se eu a M juntar este vetor a M, eu vou ter exatamente a D. Então eu posso dizer que as coordenadas de D podem ser dadas então pela a soma do ponto M com o vetor AM. Bem, e vamos ter então que determinar o vetor AM pela mesma lógica. Então o vetor AM será dado como uma diferença entre dois pontos, será M menos A, que é exatamente igual às coordenadas do ponto M, menos 1, 4, menos então as coordenadas do ponto A, que são menos 2 e 1. Sendo assim, o vetor AM é exatamente igual a menos 1 menos menos 2, então ficaria menos 1 mais 2, o que daria 1, e 4 menos 1, o que daria exatamente 3. Ok. Bem, agora que tenho o vetor AM, vou então fazer aqui o cálculo do ponto D, que será igual ao ponto M, e o ponto M tem de coordenadas menos 1 e 4, e a este ponto M eu vou adicionar o vetor AM, tem de coordenadas 1 e 3. Sendo assim o ponto D, vamos então somar aqui estas primeiras coordenadas, menos 1 mais 1, isto dá 0, e 4 mais 3, isto dá 7. Tem então aqui as coordenadas do ponto D, são 0, 7. Agora vamos então determinar aqui as coordenadas do ponto C e vamos usar a mesma estratégia. Okay? O ponto C poderá ser dado então, agora como é que eu posso pensar neste ponto C? É simples, penso eu. Eu posso dizer que este ponto C é exatamente. Por exemplo, haveriam mais formas de poder fazer isto, penso eu, mas pelo menos eu vou sugerir aquela que estou a ver. Se eu, por exemplo, estiver aqui no ponto B e eu adicionar ao ponto B exatamente este vetor, que é o vetor AD, né? E este vetor AD é o mesmo vetor que BC, né? Se eu ao ponto B adicionar exatamente este vetor, eu vou ter exatamente a C. Então eu posso dizer que as coordenadas do ponto C são iguais exatamente ao ponto B mais o vetor AD. E podia calcular o vetor AD, visto que calculei anteriormente o ponto D, por exemplo. Mas eu agora até nem me apetece calcular este vetor. Eu podia dizer ainda que o seguinte, eu podia dizer que este vetor AD é exatamente igual ao dobro do vetor AM. Né? Se eu multiplicar este vetor AM por 2, eu mantenho o sentido, mantenho a direção. A única coisa que faço é duplicar o comprimento. Então este vetor AD pode ser então escrito como 2 vezes o vetor AM. E o vetor AM eu já calculei exatamente aqui na linha anterior. O vetor AM tem então de componentes 1 e 3. Sabendo então que AM tem então de componentes 1 e 3, exato. E agora como é que eu faço estas questões de uma constante vezes um vetor? Vocês devem saber estas operações entre vetores. Se eu tiver uma constante vezes um vetor, qualquer u, sabendo que este u tem exatamente coordenadas o 1 e o 2, isto faz sempre desta forma, uma constante vezes um vetor, isto será k vezes o 1 e k vezes o 2. Okay? Sendo assim, então, este vetor AD é exatamente igual a 2 vezes o vetor AM, ou seja, 2 vezes 1, 3. Podemos então dizer que este vetor AD será igual, o K multiplica aqui pela primeira componente, 2 vezes 1, 2,
e 2 vezes 3, 6. Então, o meu ponto C, que é dado exatamente pela soma do ponto B mais o vetor AD, então o ponto C será exatamente igual às coordenadas do ponto B, e as coordenadas do ponto B eu calculei aqui no primeiro, exato, é 6, 7. As coordenadas do ponto B são 6 e 7, mais então o vetor AD, que é 2, 6. Assim, o ponto C é exatamente, eu somo então cada uma das duas coordenadas correspondentes e terei que o ponto C é exatamente 6 mais 2, ou seja, 8, e 7 mais 6, exatamente 13. Bem, e tenho os 3 pontos. O primeiro exercício estaria então resolvido.